O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Assista mais de 2.000 canais e mais de 48.000 conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente. E o que é melhor, sem pagar mensalidades. Com a Redmax TV, você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais. Receba o aparelho no conforto de sua casa com frete grátis. Com o sistema Redmax já instalado no aparelho. Fique livre de mensalidades e curta todos os canais da TV aberta e fechada. O Redmax não precisa de antena nem de instaladores. Você só vai precisar de acesso à internet, aí basta conectar a sua TV ao aparelho e pronto. Eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela tá sempre inquieta, ela tá sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é genético? Isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. Para baixo. Para baixo. E essas pessoas não, essas pessoas como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, na velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então, ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei o que eu estava falando, Exato, Vilela? Porque um pensamento já estava levando o outro. Entendi. Exatamente. Então, não é uma desatenção, é uma dispersão. É um excesso de informação e de conexões para assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não anoto as minhas ideias, elas se perdem. O TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz você... Ela dá o tesão. Ela foca. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca coisas, comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele tá editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Perde a noção do tempo. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. Realmente, no início... Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. Se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo, faz sentido. Se você tem mais pensamentos, uma velocidade maior, você, na realidade, tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. Maior, claro. Estatisticamente, você vai ter muita ideia idiota. Você também tem que entender o seguinte: se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter 1 milhão de ideias. Se você treinar isso
né, pra escoar. Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam, se você não anotar, bicho, vai embora, porque vem um outro turbilhão de coisas. Então, por exemplo, se eu não posso anotar, eu sou a louca que ligo pros amigos e falo, olha, anota essa ideia que eu tive aí, olha, você entendeu direitinho? Eu deixo o áudio pra todo mundo. Vou te dar uma dica que eu faço. Faz um grupo com você mesmo, tipo, e fica mandando áudio pra aí você. Eu não sabia como eu botei o nome do meu grupo, Batutinha. Aí não achava mais o grupo depois. Também, Batutinha. Não, Batutinhas. Eu coloco notas mentais e fico mandando lá. Aí depois vai ouvir. Eu levei tempo pra fazer isso. Daí, mas tipo, qualquer coisa. Mas tem uma coisa, escrever é muito melhor pra gente. Isso é. Por quê? Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento o cérebro transforma em imagem. Escrever à mão é melhor do que digitar, não é? Muito, que doido isso. Muito. Por quê? Porque olha só, o pensamento é um troço abstrato que tá aqui. Na hora que você escreve, primeiro, pro TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu tô escrevendo. Então, assim, eu recebo muita gente que vem pra mim e fala, meu filho tem TDAH. Eu falei, olha só, não tem TDAH mal. TDAH gosta de bicho. Eu já pergunto, gosta de bicho? Gosta. Gosta de velho? Gosta. Né? E a gente é até ingênuo. A gente tem uma criança que mora na gente, vai morar a vida inteira. Então, assim, para você dizer que uma criança tem TDAH, aí nesse primeiro grau de amadurecimento, você tem que ver uma inquietação maior. Ele fala numa velocidade que você entende porque você é teu filho. Mas se alguém for falar, não entende nada do que ele está falando. É porque durante muito tempo você sabe se ele quer água. Você sabe tudo. Agora, ele vai falar com alguém, ele vai pulando as palavras e a mãe sabe, todo mundo sabe. Mas o coleguinha fala assim, não entendi nada que você falou. Porque a velocidade do pensamento dele é muito maior do que a capacidade de expressar a fala. Isso em relação à fala, em relação a escrita ações, pior ainda. Atividades. E na atividade, o que acontece? A inquietação não deixa ele esperar numa fila, aí ele começa, tipo assim, é mal educado. Ele no jogo, quando perde, tipo, não quero mais jogar. Eu vou sair. Porque aí ele já quer ir para outra brincadeira. Então, o que acontece? Aí você vai ver que ele é mais inquieto, a velocidade, ele esquece as coisas. Então, ele, tipo assim, ele deixa a mochila num lugar e vai embora, o celular no outro, entendeu? Então, aí depois vem a impulsividade. Por que impulsividade? Porque ele também não filtra o impulso. Então, às vezes, ele fala uma coisa com você, depois ele se arrepende profundamente. Essa hiperatividade... Ela também... É mental. Não é física? Existe a condição sine qua non para você ter um TDAH é hiperatividade mental. Excesso de pensamento. Numa velocidade maior. Agora, existem casos que você acompanha a hiperatividade mental com a física. Nos meninos predomina esse tipo, né? A mental com a física. Nas meninas, entre aspas, predomina o desatentivo puro, que é só hiperatividade mental. Aquela criança que está na aula, não dá trabalho nenhum para o professor, mas em compensação viaja o tempo inteiro, né? Então, mas a maioria hoje é combinado. Tem tanta hiperatividade, porque os estímulos são muito grandes. Aí tem uma opção de criança que não era TDAH, aí vamos supor, numa determinada época, virou. Não se vira. O TDAH legítimo... Já é. Já é. É um tipo de funcionamento cerebral. Ele não vira. Talvez só se evidencia mais ou você prestou mais atenção, mas ele já estava lá, né? Com o tempo, a tendência é ele criar mecanismos para controlar. Por exemplo. Não necessariamente uma coisa ruim. Como a gente usar isso pro bem da criança ou do adolescente? O que faz? Eu acho que existe uma coisa. Eu acho que existe uma coisa, toda vez que eu explico para uma criança que ele tem na cabeça, se ele for mais de campo, eu falo que ele tem um cavalo maravilhoso, mas que é indomável. Entendi. E que ele vai ter que domar o cavalo. Ou se for mais de máquina, eu digo que você tem um motor de Ferrari. Mas a Ferrari, você pode capotar muito mais fácil do que um Audi. Tá, tia, e aí? Falei, você vai ter que ser o mecânico do teu cérebro. Você vai ter que dominá-lo. Isso ajuda demais. Porque, assim, eu nunca trato se não tem sofrimento. Se a criança não está sofrendo por alguma coisa, se sentindo inferior, se sentindo burro, eu não trato. Se a criança chega para mim, tia,
sou feliz assim. Eu sou feliz, tá tudo direitinho, só minha mãe que reclama. Aí eu oriento os pais, tipo assim, vamos fazer atividades que melhorem, vamos fazer neurofeedback, que é um treinamento. O neurofeedback nada mais é do que ligar o cérebro da criança no computador, programar uma série de joguinhos que vai fazer com que ela comece a dominar o seu cérebro através das ondas elétricas do cérebro. Então, para a criança é muito lúdico, porque ela é uma ginástica cerebral. Então, assim, para a criança, em geral, elas adoram fazer esse tratamento. E que funciona mesmo. Tá. Agora, se é uma coisa que a criança tá mal, me sinto burro, não sei o que lá, a gente faz medicação. Não acompanha, a gente faz medicação, porque é uma mudança. Quando você acerta a medicação, você não... É químico, então? É químico, porque a dopamina é química. Porque o que faz funcionar o lobo frontal é a dopamina. E tem uma coisa no TDAH... que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem drogas... em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Também libera dopamina. Vício em alguém, a paixão é um momento de vício no outro, também libera dopamina. Por isso que na paixão você tem um tesão inesgotável, né? Agora, chocolate nem tanto. Chocolate é as comidas mais calóricas que misturam gordura com amido. São mais de dar essa liberação. Entendi. Entendeu? E mais também de fazer um pico alto de glicemia, de glicose, que aí dá um certo barato, mas também baixa muito rápido. Por isso que o açúcar dá dependência. Não tenha dúvida. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina, de liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido, é como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Então, mas se não tivesse a informação, né? Se não tivesse a informação. Porque assim, aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja. Ela vai lá, espreme, e você tem aquele caldinho na hora. Você pega só o caldo da dopamina. Chega um ponto que não vai ter mais. Espreme. Espreme não sai, você só vai ficar com ruim. Entendeu? Você vai ficar com a ressaca. Aí quando você explica isso... O cara fala, eu entendi. Então vamos arrumar uma outra maneira de mexer na minha dopamina. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. E se afunda, né? Ele afunda. Momentos, porque, por exemplo, o TDAH, ele não deprime como depressão, assim, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. De ansiedade, não é? Não, de exaustão. É como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. É exaustão. E muitos confundem isso como se fosse depressão. Mas não é. Um TDAH, ele tem um prazer de viver, ele tem uma inquietação. É isso que eu falo, como você, para a pessoa saber em casa qual é a diferença entre TDAH e depressão, para você saber o TDAH, ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão.
Porque o TDAH, ele tem uma natureza de inquietude, de curiosidade, tudo fascina. As cores, a gente gosta dessa coisa, assim, multiverso de informações. Caótica. Isso acalma, gente. Se a maconha seria bom para o TDAH? Olha, em princípio, não. Porque, assim, a maconha ou o canabidiol, prefiro até o canabidiol, porque o canabidiol você tem o efeito ansiolítico sem o efeito do THC. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, gente, agora que a gente está usando muito canabidiol para tratamento, o THC, ele está na folha, né? De onde se faz a maconha. Certo. O canabidiol é tirado do caule. Ele é um óleozinho do caule daquela planta. E que tem um percentual de THC 0,3. Muito pouco. Não tem nenhum risco de uma pessoa ter risco de psicose e aquilo ser um gatilho, que é o grande problema. A maconha, ela funciona para o TDAH se ele for daquele hiperativo e não consegue, por ansiedade, dormir. Se ele tem a comorbidade da ansiedade. Aí sim. Mas eu ainda acho que melhor que a maconha é o canabidiol. Por quê? Porque a maconha, o TDAH, ele tende a fazer tudo muito, né? Porque ele quer aquela dopamina daquele prazer. Então, se ele começa a fumar muita maconha, com o tempo ele pode ter aquela tal da síndrome motivacional. E a síndrome motivacional cursa, sim, né? Com retardo de raciocínio, com baixa de criatividade. Porque, assim, o excesso de maconha é uma maravilha. O cara tem milhões de ideias, mas a ideia nunca se concretiza. Quero puxar.